Boa noite, irmãs e irmãs. Seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, bom dia para você que vai ver o vídeo amanhã e boa tarde, amém? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. O meu canal é Menina dos Olhos de Deus, né? Você que se inscreveu, se inscreva. É muito importante você se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar. O YouTube vai entender que o canal é bom, é recomendável. Aí ele vai indicar para mais pessoas, tá bem? Vai me ajudar na divulgação, tá bem? Bom, e eu já desejo uma semana abençoada para todos aqueles que vão ver o vídeo, né? Que Deus abençoe e a paz. Hoje a gente pode dizer que essa palavra que o Senhor nos tocou, hoje é segunda-feira, né? Hoje é o Salmo 91, como eu fiz o propósito com Deus, né? Segunda, 91, quarta, 23 e sexta, 121. Salmo é muito importante a gente salmodiar, cantar, né? Como você quiser expressar o salmo, mas ele também é uma oração. Ele também tem poder, tem o poder de mover nós, né? Mover a um milagre também, e é um clamor. O povo eles faziam um salmo, Davi e outros atores, assim, alguns nós não tem muitos conhecidos também nos salmos, mas é para mostrar gratidão a Deus, o socorro que vem do Senhor, né? A majestade do Senhor, quando eles passaram por uma situação difícil, né? Os conflitos, então eles colocaram de uma forma poética, né? Ilustraram muito assim e a grandeza do Senhor, né? Algo assim para a gente entender que como a gente tem que colocar assim como salmista, né? Colocar toda a nossa vida, nossa confiança, né? Tudo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos passando na mão de Deus. Porque só quem vai saber da nossa dor, nosso sofrimento é Deus. Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe o que você está sofrendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua luta também interior, porque nós temos uma luta, uma guerra interior, né? Então quem sabe é Deus, né? Então os salmos, eles mostram uma reflexão interior do salmista. É uma reflexão daquilo que ele estava passando, que quantas vezes nós não falamos para as pessoas aquilo que nós estamos sentindo, né? Mas o Senhor conhece a alma, o Senhor lê a nossa alma, né? O homem, o que está do seu lado, às vezes a gente conhece quem é você, mas o Senhor conhece nós. O Senhor conhece o nosso ser, né? Ele conhece quem somos de verdade. Por isso que a gente fala, o Senhor fala na palavra que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor conhece o coração da gente. Ele sabe cada dor, cada lágrima que nós estamos sentindo, cada lágrima que nós derramamos, cada momento difícil que nós estamos passando, cada momento que nós passamos. Ele sabe, ele conhece a nossa alma, ele lê a nossa alma, ele sabe o gemido da nossa alma, ele sabe os quebrantados de coração, porque ele conhece. E às vezes pensa assim, muitas vezes eu pensei assim, quando eu chorava, muito difícil, eu achava que chorar é fraqueza. Não acho fraqueza, eu achava que era fraqueza. Mas depois que eu vi uma pregação, o pastor falou que chorar, você quebrantar no Senhor, significa que você tem sensibilidade espiritual, significa que você tem fé, porque nós quando a gente não chora, a gente está muito confiante em si mesmo. A gente tomar cuidado, o pastor falou que muitas vezes é uma frieza espiritual que está vindo na gente. Porque Deus, ele quebranta nosso coração. A gente tem que ter sensibilidade à palavra de Deus, tem que se emocionar, tem que chorar. E quando está sofrendo, tem que se derramar. É isso que Deus quer que você derrame. Nós estamos vendo uma situação hoje no mundo, que o orgulho fala mais alto. Nós não queremos mostrar nossa fraqueza. Não é para mostrar fraqueza, não. Não precisa você ficar chorando todo mundo, não, ou contando, lamentando a sua vida. Não, não é isso que Deus quer de você. Mas é quando você estiver com Deus, falando com Deus, ouvindo o que Deus está falando, é para tirar essas máscara, sair um pouco da gente, tirar a maquiagem, se derramar. É isso que Deus quer de nós, sabe? A gente tem que ser mais nós, assim, o interior nosso, mostrar para Deus. Deus quer isso, Ele quer que nós seja sensível à palavra dele, Ele quer sensibilidade em nós. Nós estamos muito duros de coração, nós estamos muito vivendo uma época que está muito frieza no coração. A gente está muito fechado, a gente não quer que ninguém saiba da nossa vida. Muitas vezes, às vezes a gente, claro, não é todo mundo, né? Mas tem pessoas, né, que estão ali para te ajudar, para levar uma palavra de esperança, de ânimo, de alegria, né? Porque nós queremos sofrer a nossa dor sozinhas, só que Deus não quer que nós soframos assim. Precisa dividir a dor também, aquele que sabe acolher com a palavra, aquele que sabe que acolher, né, com abraço, né, com ajuda, né? E muitas vezes a gente está negando isso a si mesmo. Estamos negando isso. E isso não é o que Deus quer. E essa palavra
maravilhosa, porque fala no livro de Esdra aqui, né? Em Esdra, no capítulo 9, é a oração a confissão de Esdra. Aqui a gente vai ver esse capítulo de Esdra, que Esdra, acabadas pois as coisas, vieram ter comigo os espíritos dizendo, foram falar para Esdra, né, que o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separa dos povos de outras terras com as suas abominações, e os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios e dos amorreus. Eles foram falar para Esdra que os sacerdotes, né, e o povo de Israel, eles se misturaram, né, eles casaram com mulheres estrangeiras, né. Então os sacerdotes que os príncipes vieram falar para eles, que eles vieram falar, que eles se misturaram, a linhagem, se misturaram o povo santo de Deus com o povo que vivia no pecado, porque eles estavam exilados lá e se misturaram com o povo das outras terras, casaram com as mulheres das outras terras, e até os próprios sacerdotes que eram para dar exemplo, eles também casaram, né? Então eles que eram para dar exemplo, que eles sabiam a lei, né? E aí o Esdra ficou abalado com essa notícia, né? Fala aqui, ó, pois tomaram 2 filhas, falou, e para seus filhos assim misturou a linhagem santa, que é do povo de Deus, né? Com o povo dessas terras, que era o povo viu que na abominações de outros deuses, idolatria, pecado, né? Iniquidade, e até os magistrados foram tudo, fizeram essa transgressão, quer dizer, eles pecaram, né? Eles se misturaram, que não era para se misturar, os próprios sacerdotes, quer dizer, o próprio povo que sabia da lei de Deus, os sacerdotes, né? E os levitas se misturaram, casando com mulher estrangeira. Eles queriam para dar exemplo para o povo, que eles sabiam da lei, não, eles mesmos foram um mau exemplo para o povo. Olha só, como é importante a gente tomar muito cuidado, né? Que você que Deus levanta para ser líder, para ser uma pessoa importante, que tem uma autoridade sobre as outras pessoas, e também como Deus levanta também para que tem um religioso na frente, né, um líder de liderança, um pastor, ou a gente que somos intercedores, ou também somos servos de Deus, pregamos aqui, falamos evangelizador, nós tomar cuidado para nós não podemos dar mau exemplo, né? Porque se as pessoas veem nós como mau exemplo, falam assim, essa que prega lá, essa que fala, olha lá na rua lá, como é que ela tá, né? Crente da igreja, crente na rua, né? Canta na igreja, canta de casa. Ora na igreja, ora de casa. Deus tem que dar exemplo, senão já pensou, tô lá cantando louvor lá, lindo, maravilhoso na minha casa, tô cantando a música do mundo, cantando, os vizinhos me escutando, cantando a música do mundo. Essa cidade é crente, você é crente só de fachada. Nós não podemos ser assim, né? Então eles se misturaram, a linguagem. Não pode misturar o povo santo de Deus com o povo do mundo. Por isso que Deus fala assim que ou você serve a Deus, você serve o mundo. Você tem que escolher, né? Quando você está servindo. Então aqui eles se misturaram, se misturaram com os outros deuses do povo lá, né? Aí os deuses também, o povo dos deuses lá, eles se casaram com as mulheres, não poderia, né? Os sacerdotes, os levitas, que eram para dar exemplo, eles foram os piores exemplos para o povo, né? E aí o povo hoje também, né? Aí faz, também fazendo. Se o país pensa assim, né? Se eles que são, eles fazem, por que nós vamos fazer, né? Quer dizer, não dão um bom exemplo. Tomar cuidado com isso, né? Você tem que tomar muita responsabilidade quando se trata das coisas de Deus. E quando se trata de lei de Deus, também lei divina, né? Eles mesmos sendo sacerdotes sabiam da lei, né? Que não poderia, mas eles iam quebrar a lei, né? Transgrediram, bem? Ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes. Ele ficou assim, preocupado na hora que ele ouviu ele ficou assim, perturbado. Imagina você saber que uma pessoa que você confia, nós fica, porque apesar que não pode escandalizar, né? A palavra de Deus que não pode escandalizar, mas a gente fica abalado. Quando já aconteceu com uma pessoa que eu não vou falar quem uma vez ela veio até falar comigo, ela sabe, ela vai assistir esse vídeo, e ela veio falar, pediu um conselho pra mim, ou uma coisa na igreja dela, ela falou pra mim. E eu poderia falar naquela hora, você, sei lá, né, não é uma pessoa que poderia estar lá, mas quem sou eu para julgar, né, a pessoa, né, quem sou eu para julgar, né, não podemos também, né, então eu falei assim, ora e deixa, né, vai fazer o quê, ninguém pode expulsar, né, você tem que deixar, quem que vai é Deus, né, é bem delicado essa situação de falar, né, não pode nem falar isso. Mas
eu acredito que ele ficou perturbado, né? Ainda mais naquele tempo, na lei, a lei continua sendo a mesma. Na verdade, a lei de Deus não mudou, não, tá? Ela continua sendo a mesma para todos. Só que é a seguinte: aqueles que andam errado, de conduta errada, né? Diante de Deus, porque Deus, ele vê tudo que está oculto escondido, né? Revela o que está oculto escondido, né? Então ninguém engana Deus. Pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Então, assim, a consciência que nós temos que ter hoje, diante de Deus, é o seguinte: nós temos que aqui fala do perdão e do seu arrependimento. Essa passagem fala do arrependimento. Então, quando nós erramos, né? Nós erramos, né? Porque nós somos humanos, nós temos que entender, nós somos falhos, somos pecadores, nós somos perfeitos. Quem é perfeito é só Deus. Nós estamos aqui, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos dar um deslize, porque nós não somos perfeitos. Mas tem que ter arrependimento, o Senhor chama de arrependimento sincero, né? Um arrependimento sincero, que reconhece que errou, né? Que não deveria ter feito o que ele fez. Nós temos que pedir perdão para todos os dias. Senhor, me perdoa. Eu não agi certo, a minha conduta foi errada, eu falei errado, eu pensei errado. Eu não quero ser assim. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ter uma nova vida, não quero viver cometendo os mesmos erros, porque o Senhor nos dá chance, né? E o Jesus está chamando o seu povo, a vida de Jesus está próxima, para o arrependimento mesmo, pela conversão ao arrependimento, né? Fala assim: Senhor, me perdoa, eu errei, meu Pai, me ajuda, eu não quero ser assim, meu Pai, me perdoa, aonde eu fui buscar o Senhor, deixei o Senhor, fui buscar os deuses do mundo, larguei o primeiro amor, que é o Senhor, né? Então a gente tem que pedir perdão. E mais uma coisa, é muito importante que a gente reconhecer que nós somos falhos, nós vamos errar, não existe perfeição, até porque o próprio Deus testa a nossa fé. E aqui só que eles abandonaram a Deus, né? Que não era, eles quebraram uma lei, que era no caso do próprio sacerdote, que eles sabiam da lei, né? Eles transgrediram a lei, né? E isso fez com que Esdras, soube dessa notícia, ele se abalou, né? Ele se perturbou, ele ficou assim chocado com aquilo. Geralmente quando você ouve uma coisa, você choca mesmo, na verdade, né? E se abalou de uma maneira que ele rasgou, no versículo 3, capítulo 9, no versículo 3, ele rasga as roupas dele, as vestes dele, o manto, né? E até arranca os cabelos da cabeça e a barba e assenta atônico ali, né? Geralmente assim, quando aconteceu uma coisa, eles rasgavam a roupa, né? Colocavam uma roupa de saco, né? Tipo assim, como se tivesse um jejum, né? Uma penitência nele mesmo, né? Uma coisa assim. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras, aqueles que conheciam a palavra de Deus, sabiam o que estava acontecendo na gravidez, o que aconteceu. A notícia que veio abalou porque é uma coisa séria, né? Porque sabia que era uma coisa séria, né? O que aconteceu? E a palavra de Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Eles transgrediram o cativeiro, né? Então eles ficaram assim atônicos com aquilo que eles souberam, né? Então, aqueles que sabem da palavra, geralmente quando uma pessoa, a gente percebe muito isso, quando a gente transgride, a gente peca a palavra de Deus, a gente pode pecar porque a gente peca, e a gente e aqueles que conhecem a palavra, eles sabem que a pessoa errou na palavra, que nem eles sabem, ele errou a lei, né? Eles quebraram o princípio. Então, porém, eu permanecia assentado, ele continuou ali, preocupado, atônico, né? Até no sacrifício, ele fez o sacrifício, mas ele ficou ali, não sabia o que fazer naquela situação. Ele ficou assim de uma maneira assim que caiu, parece que perdeu o chão, né? Porque ele poderia pensar em tudo, mas menos o sacerdote, né? E ainda eles Então, o que aconteceu? Na hora do sacrifício, da tarde, no versículo 5, eu levantei-me, ele falou, da minha humilhação, que ele se humilhou ali perante Deus, pediu misericórdia, né? Com as vestes, o manto rasgado, e me pus de joelho. Aí quando ele se pôs de joelho, eu estendi a mão para o Senhor, meu Deus. Ele foi clamar a Deus para aquilo que ele ouviu, abalou a estrutura de Esdras, porque ele era um homem temente a Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei de Deus, e ele ficou assim chocado com aquilo, perturbado, imagina, né? E aquilo abalou de uma maneira que aí ele levantou a mão para o céu, estendeu a mão para o céu para clamar ao Senhor e disse: meu Deus, oh glória, eu estou confuso, estou envergonhado para me levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Olha só.
E é verdade, quantas vezes a gente fica até envergonhado de estar na casa de Deus por causa do nosso pecado. A gente sente assim, não se sente até merecedor de estar ali, por quê? Por causa das nossas transgressões. Nós erramos, pecamos, né? E ele fez esse clamor a Deus do que ele soube que aconteceu, que estava acontecendo, e aquilo era muito sério, né? Porque o Senhor estava tendo misericórdia deles já para fazer com que eles viessem do cativeiro. E aí eles souberam disso, isso aí abalou, misturou a linhagem santa com o povo, né, estrangeiro, o povo idólatra, e isso abalou ele, né? E aí desses dias dos nossos pais, ele falou, até hoje estamos em grande culpa, porque desde lá do tempo lá que Deus tirou o povo lá, né? Tirou o povo lá do Egito. Acho que aquela coisa do Egito, eles transgrediram já a lei, né? Lembra que fizeram um bezerro de ouro, já começaram a fazer só tudo errado, tudo ali. Muitos não entraram na terra prometida, né? E pela culpa dos nossos pais, ele falou, por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras. Já por causa, o que o Senhor fez? Quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e Judá, foram espalhados filhos de Israel por toda a terra, esfiliados de Israel, por causa do que? Da transgressão. Deus permitiu pela desobediência do povo, e estavam servindo outros deuses, colocaram outros deuses acima de Deus, amém? Eles colocaram outros deuses, quer dizer, em vez de buscar esses deuses, eles buscavam outros deuses. Então eles já foram espalhados por toda a terra, sujeito à espada. Muitos morreram por desobediência a Deus, por não ter ouvido a Deus, ao cativeiro e o roubo e a agonia, como você vê. Até hoje tem isso, né? A gente vê isso, que acontece muito isso hoje ainda também, né? E agora, por breve momento, no versículo 8, nos manifestou a graça da parte, a graças a Deus, ele quer dizer, o Ezra, que nós somos salvos pela graça de Deus, amém? Ele vai falar, eu acho linda essa parte, nós somos salvos pela graça, porque Deus, ele é infinitamente misericordioso, amém? Ele é rico em misericórdia, né? Então ele dá chance para nós se redimir. Ele dá chance para nós se arrepender sinceramente do nosso coração. Deus dá uma chance para nós recomeçar de novo, porque o Pai é misericordioso. Então, se você pedir um perdão para Deus, se arrependeu, considerado do seu coração, né? Então você não precisa se culpar mais, né? Não precisa ficar pensando naquilo que já foi. Continua, olha para frente. Mas se você ficar murmurando, ficar relembrando daquilo que você fez de errado, você tá com a culpa ainda, né? Então você tem que pedir perdão, Senhor, porque tudo aquilo que eu fiz de errado, falei, andei em outro lugar, fui buscar outros deuses, fiz coisas que não te agradavam, falei, julguei, porque a gente é assim, né? Então a gente precisa pedir perdão, amém? Mas ele falou, então nós somos, pela manifestou a graça da parte do Senhor. O Senhor, pela graça de Deus, somos salvos. Não que não somos merecedores, tenho que deixar isso bem claro para nós. O nosso Deus, para não nos deixar alguns que escapem, para dar estabilidade ao seu santo lugar. Olha só como Deus é bom, né? Ele permite, né? Ele dá uma chance de nós se redimir, né? Para voltar para a presença dele, né? Agora, para dar estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ele vai nos iluminar, ele vai nos caminhar. O Senhor faz isso com o povo, dá chance para o povo voltar, caminhar, restaurar a vida do povo, andar nos caminhos do Senhor, andar debaixo da lei, na obediência. Então o Senhor nos dá essa chance para nós. Você está esperando o quê? Para voltar para a casa de Deus? Se arrepende do seu pecado, peça perdão para Deus. Você está esperando o quê? Jesus voltar? Deus está chamando, Jesus está convidando nós para voltar para Ele, para a presença dele, amém? Glória a Deus. Então Ele está dando essa chance, ó Deus nosso, para nos dar uma pouca de vida em uma nossa servidão. Deus ainda dá ainda a restauração da nossa vida. Ele é tão misericordioso que o Senhor ainda ele vai restaurar a nossa vida. Tudo aquilo que nós não agia certo, como nós fizemos as coisas erradas, ele vai dar uma correção para a gente aprender a comandar na fé com ele, dentro do princípio que é a palavra dele, né? E do mandamento dele, ouvindo a voz dele, e em obediência a ele. Ele ainda vai dar prosperidade, vai nos abençoar, porque Deus quer isso de nós. Deus não quer, Deus, o nosso Pai, ele não quer que nós sejamos excluídos, pelo contrário, Deus não lança nenhum fora,
né? Deus, ele acolhe todos nós. Deus nos ama, Deus quer que nós sejamos salvos por ele, né? Nós já somos salvos pela graça, mas Deus quer que nós sejamos salvos, né? Se redimir, pedir perdão, se arrepender, amém? E aqui ele fala também, o Esdras, porque somos servos de Deus, Por ele, nossa servidão não desamparou o nosso Deus. Mesmo nós agindo errado, tendo condutas erradas, fazendo coisas erradas, o Senhor, ele nos considera o sacerdote dele, servos do Senhor, amém? O Senhor ele não exclui nós, né? Não é por causa do nosso delito, nossas faltas, que Deus vai nos excluir. Aliás, porque eu vou ler uma passagem de Lucas daqui a pouco, o Senhor vai falar sobre isso. Então, Deus, ele não vai nos excluir. Pelo contrário, se você errou, se você se arrepende daquilo que você fez, volte para Deus, né? Volte para o Senhor, porque Deus é misericordioso. Ele não vai te julgar, né? Ele quer o que? Se nós se arrependemos, ele dá a chance de nós se redimir. Dá a chance de reconhecer, pai, eu errei. Pai, me perdoa. Pai, eu não quero fazer mais isso. Pai, eu quero ser melhor, né? Peça perdão pro Pai. O Pai é misericordioso. O Pai nos ama. O Pai nos ampara, nenhum de nós, né? Amém? Tem que confiar na palavra de Deus, aleluia? E ele não desampara, isso que você falou, ele não nos desamparou. Jamais ele desamparou, mesmo o povo de Israel estando no cativeiro lá, em desobediência. Deus jamais desamparou o povo de Israel. A promessa, quando ele foi lá para o cativeiro, o povo, que ele falou para Jeremias, ele ia voltar, que Deus tinha dado a promessa de restauração. E essa promessa que nós estamos falando nessa passagem de Esdras. Então, e Deus, ele dá essa chance de nós reconhecer, pedir perdão, a misericórdia dele, né? Para que nós sejamos perdoados pelo Senhor e ele vem restaurar nossa vida, né? Claro que nós vamos andar no caminho do Senhor, né? Vendo debaixo da palavra de Deus em obediência ao Senhor, amém? E antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, ele está falando aqui, ó, achamos favor perante os reis da Pérsia, ele também os ajudaram, né? O Esdras, lembra que eles ajudaram o Esdras levantar lá o templo, né? Levantar o muro, também junto com Neemias, né? A gente pode ver na passagem. Reviver para levantar a casa do nosso Deus, o templo, para restaurar as suas ruínas, para que nos desse um muro de segurança Judá e José. A gente pode ver na história de Neemias, a gente vê essa parte que o rei do Persa, ele autoriza o Neemias para ir, porque ele também chocou quando disse saber que os muros de Jerusalém, né, e os portões estavam caídos. A gente vê essa passagem, vocês já viram essa passagem, e Neemias, ele se ficou abalado, que nem é nessa situação. Ele orou ao Senhor, e o Senhor tocou o coração dele, e aí quando ele estava servindo o rei, acho que é o rei da Pérsia, não lembro do nome do rei, o rei viu que ele estava triste, e ele perguntou para ele, e ele, a esposa dele, e ele falou que estava triste por causa daquele sobre a cidade dele, né, Jerusalém e tal, e o rei mandou, e ele autorizou, ainda deu tudo o material para ele fazer. Então, olha, o que Deus trabalha na vida, a gente pensa assim, que aquilo que é impossível, que está destruído, olha como Deus ele providencia, né? Aleluia, glória a Deus. E aí ele restaurou as ruínas, né, de Judá e Jerusalém. E agora o nosso Deus, o que diremos depois disso? Pois deixamos outras mudanças. Então ele está falando assim, poxa, Deus, ele nos ajudou, né, para levantar o muro, agora para trazer o povo, e agora o povo ainda, a gente soube que o povo ainda tem mais isso ainda, né? Quer dizer, é tipo, choca, né? Quer dizer, a gente vê que Deus faz tanto por nós, e como nós não merecemos, na verdade nós não merecemos, como nós somos ingratos, né? A gente pode ver essa passagem, o jeito que ele falou, Esdras, dá a impressão que nós somos muito ingratos mesmo, nós somos ingratos com Deus, nós somos filhos rebeldes, né? Não valoriza a presença do Pai, não valoriza o nosso Pai, que quer algo melhor de nós. A gente valoriza as coisas do mundo, que não quer nada de você, só quer fazer você se iludir, cada vez se perder mais. E a gente não dá valor, não reconhece a grandeza, o nosso Deus o poderoso, o nosso Criador, que tudo fez, que nos concedeu, nós estamos vivos graças à vida que nos concede a Ele. Então, como nós somos filhos rebeldes, trocamos o nosso Deus verdadeiro, único, por Deus do mundo, coisa do mundo que não leva nós a nada, só leva nós à perdição e à distração, e é isso que o inimigo quer, né? Afastamento da presença, porque sabe que a presença traz a salvação, a redenção, é a libertação, aquilo que nós estamos presos nos cativeiros, que dá vida, aleluia. Então, agora, o versículo, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas dizem, a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com
com que a sua corrupção e encheram de uma extremidade à outra. Deus ainda mandou os profetas profetizarem, né? Ele está falando, muitos também, não é só os sacerdotes, os profetas também se contaminaram com a imundícia também, não foi só. Mas ele falou, mandou os profetas a possuir e essa terra imunda pela imundícia dos seus povos. Os profetas profetizaram sobre essa terra, falaram tudo que ia acontecer, tudo os profetas profetizaram, né, da corrupção do homem, da idolatria, né, aqui fala que o servo profeta dizendo a terra que eles iam entrar para possuir a terra da imundícia dos seus povos. Quer dizer, eles foram para uma terra onde já tinha pecado e eles se contaminaram nessa terra que já tinham pecado, né? A Babilônia, eles tinham outros deuses, outras culturas, então eles se contaminaram, se envolveram com outras mulheres daquele povo, estrangeira, né? Mulheres. Então, por isso, não dareis a vossas filhas e seus filhos, as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurarei a paz e o bem que desses povo, para que sejas forte, comais o melhor dessa terra, deixai por herança vossos filhos para sempre, né? Por isso não dareis a vossas filhas e seus filhos, e a sua filha não tomareis para os vossos filhos, jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejas fortes e comas o melhor dessa terra, e deixai por herança vossos filhos para sempre. A gente sabe que vai passar a parte do capítulo 10, que eles vão ter que vir para os que são da nação santa do Senhor, eles vão ter que deixar as mulheres e os filhos dessa terra, porque eles não poderiam participar, não poderiam vir para a terra santa, né? Então eles iam ficar lá, os filhos que eles tiveram com essas mulheres, e as mulheres também que se casaram não poderiam voltar. A gente vai ver essa parte, né? E aí fala assim que depois de tudo que tem sucedido, que aconteceu, né, por causa essas coisas má obras, essas coisas que fizeram, né, que ele tá falando Esdras, da nossa grande culpa, ele, claro, se sente culpado, porque se você, mesmo sendo ele sendo um sacerdote, o Esdras também, que foi levantado, ele também, uma pessoa muito importante, que o próprio Deus levantou ele também, ele se sentia culpado pela transgressão do povo, né? Porque geralmente quando você está num lugar que acontece uma coisa, você está dentro daquele lugar, você também se sente culpado, porque é como se todos fazem parte, né? É culpado, né? Daquilo que mesmo que os outros cometerem errado, né? Porque tudo que se relaciona a Deus, né? Não tem culpado por inocente, né? Mas todos fazem parte, né? Mas ele conhecia a lei, né? Só que mesmo assim ele é culpado por causa do povo, né? O povo. E o povo de Israel tem algo diferente dele. Se você assistir a Linda, você vê que tem algo, aquele povo é diferente, tem alguma coisa que é de fora do normal mesmo, né? Aquele povo é um povo que tem uma raça, uma força que, olha, vou te falar, viu? Tem algo daquele povo, algo sobrenatural mesmo. E vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou. Então, olha, ele falou assim, nós não merecemos, de tudo que aconteceu, as más obras, as coisas que eles fizeram de errado, tudo aquilo que eles fizeram, ainda Deus, ele é tão bondoso, misericordioso, ele reconhece, que lindo ele falar essa palavra, nós não merecemos. Na verdade, nós não merecemos mesmo, é verdade, ele falou tudo. Nós não, mas ainda nos deste o restante que escapou. Ainda tem aqueles que são escolhidos, aqueles que são salvos ainda, né? Que Deus ainda está resgatando os dele, amém? É o que está acontecendo, Deus está chamando os filhos dele, ele está resgatando aqueles que querem vir, que Deus está convidando para o arrependimento, para a conversão, né? Porque Deus ainda é tão bondoso, está dando a chance de nós ser redimidos, está dando a chance de nós voltar para a presença dele, está dando a chance de dar um novo caminho para nós, andar debaixo da palavra, da obediência do Senhor, né? Então isso que Deus falou, mas nós temos que ter uma coisa, Deus perdoa, Deus nos ama, Deus é rico em misericórdia, né? Só que nós entendemos que nós não somos merecedores, é que Deus nos ama. Lembra que ele amou tanto, ele deu o Filho por amor a nós, né? Só que ele nos ama primeiro. Só que tem uma coisa, ele quer que nós acorde o Senhor, né? E ele nos ama de uma forma que ele não vai lançar nós fora. Ele quer o quê? Acolher nós, amparar nós, cuidar de nós. Porque quando nós estamos sem a autoridade do Pai, quando nós não respeitamos a autoridade do nosso Pai, vamos falar o Pai assim, dar um exemplo, a gente faz coisa errada, como nos conselhos do pai, conselho da mãe,
a gente peca contra Deus, né? Porque um dos mandamentos, que também é um princípio, que é nós guardar em obediência, ouve seu pai e sua mãe, né? Honra os dois, né? Você vai ser um filho próspero, abençoado, e você vai ter longevidade na terra, você vai ter uma longa vida. Aquele que não honra, aquele que não obedece, né? Aquele que não ouve o conselho da mãe, do pai, daquelas pessoas que cuidam de você, significa que você é um filho desobediente, é um filho que você vai ter consequência da sua atitude, né? E a mesma coisa, isso você falando porque eu tô falando de Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, queremos agir por conta própria, achando que somos o dono da razão, achamos que somos melhor que todo mundo, cheio de orgulho, soberba, coraçãozinho, né? Nossa, a gente só vai quebrando a cara, Isso também tem uma coisa, existe prova, prova é uma coisa, Deus prova um ser humano, mas existe também consequência de erros também, não podemos esquecer disso, né? Então o povo também aconteceu o cativeiro por causa da consequência das más escolhas. Deixaram-se levar pelo povo e se influenciaram. Tomar cuidado com a influência e a existência nesse mundo. Faz-nos pecar contra Deus. Isso é muito importante que Deza falou. Então ele falou que todos nós teríamos se consumido se não fosse a misericórdia do Senhor também, né? Tornaríamos a violar os teus mandamentos, a aparentar-nos com os povos dessa abominação? Será que nós vamos, depois de tudo que eles passaram, Deus dá uma nova chance para nós, né, de se redimir? Toda vez que nós errar, nós vamos errar, sempre nós vamos pecar. Todo dia que nós errar, fazer uma coisa errada, assim, que chegar para Deus, me perdoe, eu falei assim no meu irmão. Deus, porque eu falei, você estava nervosa, a pessoa veio me atacar, eu fui e falei. A gente pedir perdão todo dia para Deus, né? Porque nós erramos, tá? Mas precisa ser sincero no nosso coração. Tem que reconhecer, pai, eu errei mesmo. Mas se você falar, não, eu errei não porque ele me provocou, eu falei mesmo, você falou, levou, né? Se você falar assim, senão você não tá arrependido, né? Mas fala, Deus me perdoa, porque às vezes tem ser humano que tira do sério, meu. A verdade tem, mas só dá misericórdia, Deus meu. Fala, Senhor, meu Deus do céu. Fala assim, meu Deus, tem misericórdia, meu pai. Não quero falar isso, mas tem hora que o ser humano... Só Jesus meu, pai, misericórdia, não quero pensar nessa pessoa. Deus me livre, guarda, pai, pelo amor de Deus, né? Mas tem hora que não é fácil, não. Mas Senhor, me ajuda aí, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, meu Deus do céu, porque o negócio é sério mesmo, né? Então, mas será que nós vamos continuar fazendo as coisas erradas? Esse que ele falou para nós, ousaremos a violar os teus mandamentos, né? Quebrar os princípios do Senhor, da desobediência, e voltar a idolatrar as outras abominações, gostar do pecado, do adultério, da prostituição, do vício, né? Da dança, aquela coisa, tudo que a gente vai fazer no mundo. Será que você vai voltar depois que você tem a chance, que o Senhor está falando agora, de você se redimir hoje, se arrepender hoje, voltar para os caminhos do Senhor? Tem a chance, depois que você vai voltar para aquele lugar, você não vai estar na mesa que você sentava, você não vai andar no lugar que você já andava, você não vai dormir com pessoa que não é tua mulher e que não é teu marido. Toma cuidado, você tem que voltar para os caminhos do Senhor, que Deus está chamando. Volta para a casa do Senhor. A casa do Senhor é a casa da proteção, é a casa da segurança. Você não vai passar luta? Vai sim, mas vai passar com Deus, você vai ser vencedor, amém? Se você andar sem Deus, você vai dar na perdição, você vai dar na transgressão da lei do Senhor, vai dar na desobediência, e o seu caminho vai ser, e pior, tem pecado, dependendo do pecado, pode levar até a morte. Só Deus. Então nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, amém? E aí ele fala assim, eu acho tão linda essa passagem que eu achei maravilhoso. E não te indignarias tu assim contra nós, até tu os consumires, até nos haver restante nem alguém que escapasse? Ele está falando assim que será que depois que nós violar os teus mandamentos, aparentarmos com os povos dessas abominações, e será que nós quebrar de novo, será que o Senhor não se dignaria contra nós? Será que o Senhor nos consumiria? Né? Será que restar esse restante que sobrou? Esse povo que Deus está chamando, que Ele está falando, que sobrou lá? A gente pode pensar assim, não sobraria porque Deus iria mais, só que na palavra de Deus, Deus fala que o fim, quando chegar, Deus abreviou os dias, né? Significa que Deus está dando uma chance, até lá naquele momentinho, né? Deus está abreviando uma chance, então Deus ele é misericordioso, então dá tempo para você hoje voltar para Deus, né? Mas não pode dormir, né? Acorda tu que dormes, desperta tu que dormes, né? Porque você tem que acordar, mas assim, ele tem o tempo dele também, não fica deixando, mas eu vou amanhã na igreja, amanhã eu me converto, amanhã eu aceito Jesus, amanhã não, tem que ser hoje, você tem que se arrepender hoje, né? Porque ele tá falando assim que Deus, ele tá falando que Deus não consumiria, não, porque Deus ele colocou a misericórdia, é a misericórdia,
Mas não abusa também não. Ah, não, porque tem gente que fala assim, ah, não, por enquanto eu vou viver a vida, depois que eu estiver mais velho eu vou, né, cuidado, não fica dormindo não, amanhã eu vou, quando chegar a hora eu vou, quando que vai chegar a hora? Se não for, a hora é hoje. Ah, mas amanhã eu vou, não, a hora é hoje, Deus chamando você hoje, aceita Jesus hoje, se renuncia tudo que não afaste da presença de Deus, amém? E aí, para terminar, Senhor Deus de Israel, justo pois somos restantes que escaparam, como hoje se vê. Estamos diante de ti e a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então, olha que linda essa palavra que ele falou. Então, ele falou que estamos nós assim com culpa, né? Porque vimos que nós fizemos as coisas erradas. Também se sentimos errantes, porque você viu essa passagem, eu acho muito bonita essa passagem de Isaías. Eu esqueci o versículo, quando ele chega lá no céu, ele tem aquela visão, ele leva do céu, e ele vê o Senhor, né, o trono ali, a glória do Senhor, tudo, aquela coisa linda, os anjos ali, tudo, e cantando, santo, santo, santo. Eu não me lembro muito da passagem, mas eu só assim por cima. E Isaías fala, meu Deus, eu vi o nosso Deus, né, e ele falou assim, mas eu tenho lábios impuros, eu sou um homem que viu no meio de um povo impuro. Olha só essa expressão de Isaías, é que o Ezra falou. É um povo que eu tenho lábios impuros e eu vivo no meio de um povo, mas o anjo viu de lá, tocou a brasa na boca de Isaías, né? Então os pecados de Isaías foram tirados, né? O Senhor perdoou ali o Isaías, né? Ele purificou Isaías, santificou, né? Já não tinha mais pecado, né? Isso quer dizer que quando ele reconhece isso aí também, significa que o Senhor é misericordioso. Ele perdoa nosso pecado, o Pai perdoa os pecados, amém? Então você pode ficar tranquilo que o Pai perdoa, mas você tem que ter um arrependimento sincero, pedir perdão, né? E assim, por causa de estar, porque e o fato de você buscar a Deus também, aqui quando nós reconhecemos nossas falhas diante de Deus, a necessidade do nosso coração, que o Senhor quer nos no nosso coração, o Senhor, ele perdoa o nosso pecado, e você não, aquela vida você não vai viver mais naquilo. Você é uma nova pessoa em Cristo, você não vai cometer o mesmo pecado. A partir do momento que Deus te perdoou, então você não vai querer cometer as mesmas coisas que você cometeu, né? Eu gosto de falar assim na oração agora, Senhor, não permita que eu me engane, como eu me enganava, e eu não quero ser a minha versão antiga, eu quero ser uma nova versão, uma nova pessoa, né? Porque a minha versão antiga me envergonha do que eu era, né? Me envergonha quem eu era antes, mas eu era uma ignorante, eu não conhecia a palavra. Aliás, eu nem conheço, na verdade o Senhor vai me revelando através da palavra, porque eu não conhecia. Às vezes a pessoa pode achar, mas ela não sabe pregar. Não é que eu não sabe pregar, porque na verdade eu não conhecia a Bíblia, eu não lia a Bíblia. Eu lia o quê? Uma palavrinha, eu ouvia falar, eu não ligava, eu peço perdão por Deus, eu ignorava, né? Então eu não sabia o que tinha hoje. Eu ainda não entendo, mas eu escuto e eu gosto de pregação. Principalmente quando eu vou no culto, o pastor explica muito bem a palavra, e o que o Senhor está direcionando é muito bom você ouvir. A voz de Deus é suave, Ele está te ensinando, porque nós não sabemos viver na verdade. A gente acha que a vida que nós temos nesse mundo, que Deus permite nós viver nesse mundo, acho que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, mas não funciona assim. A lei de Deus, existe organização, existe ordem, né? Uma ordem, o Senhor, ele é organizado em tudo, né? Não é uma coisa assim que a gente pode fazer o que quer, né? A gente só pensa, as pessoas só vivem no mundo material, né? Mas o mundo, o que você faz no material pesa consequência do espiritual, porque nós vivemos o espiritual, mas o espiritual está em nós, né? Então tomar cuidado, por isso que reflete, muitas coisas estão paradas, são coisas difíceis nessa vida, e muitas pessoas acham que estão fazendo coisa hoje, que não estão fazendo as coisas, as consequências virão lá na frente, porque tudo que vamos plantar, ele vai colher na palavra de Deus. Toma cuidado, vigia, acorda enquanto é tempo, vigia e orar, hein? E aqui fala para fechar, porque o vídeo vai ficar extenso, eu vou gravar o Salmo 91, ele fala assim também que Jesus come com os pecadores. Olha só, Jesus dá um exemplo para nós também, que Jesus, nosso Pai, nosso Deus, ele come com os pecadores. Jesus, ele ama os pecadores. Ele não veio chamar os justos, sim os pecadores, tá? Não que os justos já sabem que são merecidos, porque se você se sente justo perante Deus, você tem essa consciência limpa perante o Senhor, então ele não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores. Esse que precisa de salvação, esse que precisa de libertação, amém? Então esse precisa de redenção do Senhor. Então Jesus não veio chamar os justos, e sim os pecadores.
né? Amém? Então, ele é misericordioso, nosso Pai. Ele nos perdoa o nosso pecado, amém? O Senhor está falando para nós que não temas, ele te perdoa o teu pecado, né? Não tenha vergonha, porque nós temos vergonha de falar nosso delito para as pessoas, mas para Deus você não precisa ter vergonha, porque Deus sabe as nossas falhas, ele conhece. Eu acho tão muito hoje que o pai falou uma coisa para mim hoje, que ele conhece a sua essência, a sua natureza humana, porque nós fingimos muito bem, mas Deus conhece nosso caráter, Deus sabe quem nós somos por dentro. Nós estamos sendo moldados, que o Espírito Santo trabalha em nós para moldar, para ver de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é santo, nós temos que ser santo, né? Então nós temos que estar assim e purificado pelo Senhor. O caso de Isaías foi purificado, foi a purificação. Então nós, não é nós, não. Isso, e também eu aprendi uma coisa que é interessante, que eu ouvi essa palavra muito, não é nós que se purifica, não é nós que queremos mudar, não é uma coisa nossa, é o próprio Deus que vai mudar nós, né? E quando o mundo estiver de acordo com a vontade dele, nós vamos passar por situações também, porque Deus quer o nosso coração. Nosso coração tem que ser rendido, quebrantado e sensível. Isso que ele falou desde o começo do vídeo, sensibilidade, né? Não é assim, a autoconfiança demais, tem que tomar cuidado, vigia, viu? Às vezes a gente pensa, tô muito confiante. Não, essa confiança tem que tomar cuidado. Quando começa a ficar muito confiante, vem um ventinho para quebrar nós por dentro, vem quebrar nós para poder ver que nós temos que ter sensibilidade na palavra de Deus, ser sensível à voz de Deus, amém? Glória a Deus, receba essa palavra, hein? Deus está falando muito também sobre perdão hoje. Tem muita gente que está se sentindo culpada pelas coisas que estão fazendo errada, mas não se preocupa não, porque Deus já perdoou, tá? Só confiar em Deus, mas busca o Senhor, aceita Jesus, tá? Porque é isso que Ele quer, que você aceite Ele como seu único Deus Salvador, amém? E renuncie aquilo que não agrada a Deus, amém? Porque nós temos que renunciar o pecado, renunciar aquilo que não agrada ao Senhor e viver na obediência do Senhor, amém? Então Jesus respondeu assim, ó, essa passagem fala que ofereceu Levi um grande banquete, que também era um pecador, né? E numerosos publicanos, e eu estava com eles. E até se converteu, começou a seguir Jesus, o Levi, né? E os fariseus, os escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus. Por que ele bebe com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus, o são não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então Deus está chamando nós ao arrependimento. Mas é um arrependimento, ai Deus perdoa. Não, arrependimento sincero. Mas o arrependimento, mas como que é o arrependimento sincero? É não fazer aquilo que você estava fazendo antes. É não cometer os mesmos erros que você fez. Porque às vezes a gente fala assim, perdoa meu Deus, mas amanhã você está xingando de novo. Perdoa Deus, amanhã você está falando de novo. Perdoa Deus, mas amanhã você vai naquele mesmo lugar de novo. Então você não é arrependimento sincero. Arrependimento sincero é quando você fala e faz aquilo que você fala. Não aquilo que você fala e você faz e continua fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento sincero. Você está continuando a mesma coisa fazendo. Não. Então você tem que pedir perdão para Deus assim. Então, se você não consegue, peça para o Senhor, para o Espírito Santo te ajudar. Porque muitas vezes nós nem sabemos pedir o perdão. Tanta coisa nos carregando. Nós, assim, eu tenho até medo de pedir vergonha, porque a gente tem, né? Porque a gente erra, a gente sabe nós erramos. Mas o Senhor é misericordioso, tá? O Pai é bondoso e misericordioso, amém? Então receba essa palavra, Jesus fala sobre perdão, sobre arrependimento, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam se culpando, né? Por coisas que não fizeram, ou coisas que deixaram de fazer pelas pessoas também, não perdoaram também. Isso serve pra mim, pra todos nós, tá? Nós falamos também sobre isso, sobre perdão. E também sobre coisas que nós fazemos, que nós envergonhamos diante de Deus, né? Mas para Deus você não precisa ter vergonha, tá? Você pode falar, orar no seu quarto, fechar a porta, chorar, se humilhar perante a Deus, que nem ele se sentiu culpado pelo pessoal, pelo povo também, né? O Esdra, e pelo povo ter feito aquilo, e você fala, puxa, Pai, como você... E é verdade, você faz essa oração, Senhor, me perdoa. O Senhor é tão bom pra mim, tão bom pra minha casa, minha família, e eu continuo falando as coisas, minhas coisas, cometendo o mesmo erro, falando as coisas que não te agradam, Pai, me perdoa. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu? Você tem que falar assim com Deus, porque quem somos nós? Quem somos, né? Quem somos nós, na verdade, né? Mas Deus sabe quem somos nós. Ele conhece nós. Ele sabe que onde nós vamos cair, nós vamos tropeçar. Ele sabe, mas Ele é misericórdia. Ele está falando de misericórdia hoje. Está falando de perdão, né? Então essa palavra tem que estar no nosso coração, né? E tem que ter um perdão sincero, né? Não um perdão assim superficial, não. Uma entrega total. Quebramento do nosso alma, Pai. E essa palavra é tão bonita que hoje eu estava numa pregação no Deus é Amor da minha tia. A pastora estava pregando lá e eu estava na minha cozinha, mais ou menos 1,5 metro da minha casa, da minha tia, né? Da minha cozinha.
E eu me senti, porque ela tava de perdão hoje, assim, nossa, eu falei, meu Deus, até eu me senti tão, meu coração ficou doendo, mas sabe o que é? É o Espírito Santo trabalhando na gente, porque ele pensa, meu coração tá doendo, tá com uma dor, um peso, a pessoa pensa, essa é a aflição. Não é aflição, não, é o próprio Espírito que tá trabalhando no seu coração. É o Espírito Santo trabalhando, porque a sensibilidade de nós tem que estar, sentir. Você tem que ir na igreja, você tem que sentir alguma coisa em você. Se você sai da igreja e você não sente nada, você não tem sensibilidade para ouvir a palavra. Você tem que ter uma emoção, tem que sentir alguma coisa no seu coração. Uma dor, uma aflição, não importa. A gente pensa que isso é ruim, não é não. Às vezes é o próprio Deus ali, é o Espírito Santo trabalhando em você. Amém? Então você tem que confiar no Senhor, na palavra de Deus. Então é tempo de se arrepender. É tempo de buscar a Deus, né? É tempo de para voltar para Jesus, aceitar Jesus no coração, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Vamos orar o Salmo 91, que já tá, o vídeo foi extenso ali, ó. Amém? Que Deus abençoe cada um e que cada um de nós possa se arrepender sinceramente no nosso coração para Deus e falar, Senhor, nos ajuda, Pai, me perdoa. Eu errei, hoje eu falei mal do meu irmão, eu briguei com meu vizinho, não devia ter falado, eu agi errado com a minha filha, eu fiquei brava com o motorista do Uber. Vai falando pro Senhor o que você falou, o que aconteceu, que você tem alguma coisa que não confessada. Vamos confessar ao Senhor, porque Ele sabe, Ele é rico em misericórdia e bondade, amém? Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, e dizer o Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha força, nele eu confiarei, porque o Senhor me livrará do laço passarinho da peste perniciosa, cobrirá com as suas penas debaixo de suas asas, estarei segura, sua verdade será escudo bronquel. Eu não temerei esse espanto noturno, exceto que luz do dia da peste se propaga nas trevas, nem do mal que nasce meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, porque o Senhor é meu refúgio, no Altíssimo fizeste tua habitação, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para proteger e me guardar todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o fedor da serpente. Portanto, tão encarecidamente a mim se pegou com amor, também o livrarei e poluei a salvo que conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia dela eu te glorificarei, fartá-lo-ei com longos dias, e eu te mostrarei, Santo, a minha salvação. Eu te mostrarei, e eu te mostrarei, Santo, a minha salvação. Eu te mostrarei, Santo, Santo é o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Santo. Santo, Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu nome lindo e santo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Então, ó, peça perdão para Deus. É um momento especial hoje, né? Esse é um especial que Deus está convidando nós, né? Para nós buscar Ele, aceitar Ele como nosso único Deus verdadeiro, né? Não há outro, só Ele, aleluia. Por que o povo pecou? Porque foram buscar outros deuses. Toma cuidado, vigia, dá com as distrações, né? Ela vai nos levando, vai haver um esfriamento, quando a gente vê, nós estamos longe da presença de Deus, amém? E Jesus nos ama, Jesus te ama, Ele quer você de volta, né? Ele está dos braços abertos esperando, amém? Não tenha vergonha, confesse, não tenha vergonha. Todos nós erramos, nós somos falhos, ninguém aqui é perfeito. Ninguém está pregando aqui que ninguém é perfeito. Quantas vezes eu já errei, quantas vezes estou errando, e eu estou pedindo, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu preciso melhorar aqui, eu quero melhorar aqui, eu quero melhorar aqui. Tu me cobra muito isso também, tu não precisa também cobrar tanto, mas precisa assim ter um arrependimento sincero, né? Eu quero assim que eu não cometa a mesma coisa que eu fazia. Eu falo a mesma coisa que eu falava, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente também tem que ter um autocontrole, pedir para o Senhor, precisa nos dar autocontrole, né? Nós precisa ter isso em nós também, que nós não temos, né? E as pessoas estão muito agitado, né? A gente está muito ansioso com as coisas. Nós somos muito assim, quer as coisas no momento, né? Às vezes não acontece, mas acho que está explodindo muitas vezes, né? E a gente erra muito, porque às vezes sem querer a gente vai machucando as pessoas, vai tendo um esfriamento em nós mesmos, né? A cobrança demais, né? Tudo, o dia é muito rápido, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. E Jesus te ama, né? E Jesus está convidando para você voltar pro Pai, né? Pro braço do Pai. Porque é lá que você vai se sentir protegido, é seu amparo, né? É lá que Ele vai te colher, né? É lá Ele sabe que a dor, você já está sentindo até de remorso, muitas vezes, de remorso, quantas vezes eu já senti, né? Ainda estou orando assim, meu Deus, porque a gente tem um remorso de alguma coisa que nós deixamos de fazer com as pessoas, né? Pessoas que nós amamos, que já partiram, né?
Então a gente tem que pedir perdão para Deus, nós falhamos, mas não podemos ficar se remoendo também, pedir para Deus perdão, porque o perdão de Deus, ele tira essas coisas de nós, sabe? Ele limpa nós, sabe? Ele fala que ele não lembraria das suas pecados, nem das suas iniquidades, a palavra diz, Deus Senhor fala para nós, amém? Então você receba essa palavra. E eu vou cantar só um pedacinho de uma música que eu gosto muito, assim, que é linda. Porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te ama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te ama, pois deseja te salvar. Oh, glória! Jesus deseja salvar você, a tua família, a tua casa, toda a sua família. Glória a Deus. Você é um sacerdote, né? É um sacerdote levantado pelo Senhor à sua casa para levar a palavra de Deus à sua casa, à sua família. Não desista. Confia, mesmo que você seja um sacerdote, a sua família não se converteu ainda, mas você continua perseverante na fé, porque Jesus não desiste de nós, não. Ele não lança fora nenhum de nós, não. Ele quer todos nós ali, ó. O Senhor quer acolher todos nós, amém? Que todos sejamos salvos. Nós somos só pela graça, mas o Senhor quer que sejamos salvos para a morada eterna dele, amém? Na vida de Jesus está próximo. Deus abençoe, fique com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor e uma semana abençoada para todos, amém? Então não se esqueça de clicar aqui no canal, dê o like, comentar, né, e compartilhar. Lembre-se que você tá, através da palavra de Deus, está salvando uma vida, você está levando as boas novas do Senhor, você está levando assim, o evangelho para que pessoas sejam salvas, libertas, né? E venham para a presença de Deus. Faça o seu papel como evangelizador também. Todos somos. A pregar e o id a todos que estão precisando, né? A toda criatura. Então, seja da sua face, da sua vida, o id. Vai evangelizar, vai pregar, vai falar do amor de Jesus, fala do perdão do Senhor, que esse Deus perdoa. Ele é restaurador, ele nos ama, ele nos salva, nos liberta e ele nos acolhe, o Senhor. Ele conhece nossos filmes, só ele sabe, cada um passão, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?